O que é a hipnoterapia? Essa é uma pergunta que muita gente se faz ao pensar, nossa, eu desejo passar por uma sessão de hipnose, eu desejo fazer algum tipo de terapia que tem hipnose. Mas será que isso vai funcionar para mim? Como que funciona uma sessão de hipnoterapia? Nesse vídeo nós vamos falar sobre tudo isso de forma muito profunda, trazendo também questões científicas sobre o processo da hipnoterapia. Primeiro é importante entender o que é hipnose para poder explicar como funciona a hipnoterapia e o que é a hipnoterapia. A hipnoterapia, antes de mais nada, é importante que você saiba que todo tipo de terapia que tenha a hipnose dentro do processo terapêutico será considerado hipnoterapia. Vou dar um exemplo. Se você vai num psicanalista e ele usa algum tipo de técnica de hipnose dentro do processo, ele está fazendo hipnoterapia. Se você vai num terapeuta especialista em análise do comportamento e ele usa algum tipo de técnica de hipnose dentro do processo de terapia, ele vai estar fazendo hipnoterapia e assim por diante. Qualquer tipo de terapia que tenha algum tipo de abordagem ou ferramenta que envolva a hipnose será considerado hipnoterapia. E é importante trazer a definição de hipnose para entender então quando a pessoa está usando de hipnose dentro da sessão e quando não. Para trazer essa definição, eu gosto de entender que nós vivemos em estado de hipnose. Existem várias definições. Por exemplo, Dave Elman dizia que a hipnose é atravessar o fator crítico de um indivíduo para aumentar a resposta à sugestão. Milton Erickson dizia que a hipnose também é um estado natural da mente que acontece várias vezes durante o dia. Mas a minha visão sobre a hipnose não é nem que você vá para o estado de hipnose, e sim que nós vivemos em algum estado de hipnose e o objetivo dentro do processo terapêutico é justamente tirar a pessoa do estado de hipnose que ela está vivendo para que ela possa viver em um estado de hipnose mais congruente com a vida que ela deseja viver. O que isso significa? Significa que você pode ajudar no tratamento de ansiedade, você pode ajudar no tratamento de depressão, traumas, fobias, dores crônicas, emagrecimento, controle de vícios, entre várias outras possibilidades, aumento de performance, foco nos estudos, ajudar na autoestima, na autoconfiança, ressignificar crenças que podem estar limitando de alguma forma, fortalecer crenças fortalecedoras. Por que isso tudo é possível? Porque para uma pessoa estar em algum estado, por exemplo, de ansiedade, ela está num estado hipnótico para acreditar na vida de determinada maneira, para acreditar em si mesma de determinada forma, olhar para dentro, olhar para si, olhar para a própria história de determinada forma, que faz com que a ansiedade se torne um sintoma na vida dela. Claro que tem outros fatores, como a genética, claro que tem fatores como a própria alimentação e outras questões, mas o fator emocional é um dos mais importantes. E é aí, principalmente, onde a hipnoterapia vai atuar, fazendo esse trabalho de reconstrução emocional de um indivíduo, ajudando a pessoa a ganhar o controle, não perder o controle. Existem alguns mitos sobre esse processo que algumas pessoas pensam ser como se fosse uma cirurgia, que a pessoa entra no processo de hipnoterapia e aí o hipnoterapeuta faz algum tipo de mágica e os problemas acabam. E não funciona assim. Pelo contrário, é um processo de ganhar o controle. É um processo onde você começa a fazer um mergulho dentro de si para se conhecer mais profundamente, entender mais sobre os seus pontos de limitação, os seus pontos de força, entender mais sobre o que vem te limitando e o que você pode usar para te ajudar a vencer aquelas limitações e usar os seus recursos a seu favor, para que você se torne uma versão melhor de si mesmo, fazendo as pazes com a sua própria história e também tendo clareza sobre o que você deseja a partir de então. Esse é um bom processo de hipnoterapia. E é isso que eu acredito quando eu falo da hipnose transformacional. Porque mais do que o que acontece dentro da terapia, eu gosto de olhar para o processo como um estilo de vida e não simplesmente como ir na sessão, fazer hipnoterapia e é um processo passivo, alguém está fazendo a hipnoterapia comigo e meus problemas vão acabar e quem é o responsável para fazer os meus problemas acabarem é o hipnoterapeuta. Esqueça essa ideia. Trabalhe com a ideia de amadurecimento do eu, ou seja, o bom hipnoterapeuta é aquele hipnoterapeuta que vai promover o amadurecimento do eu de um indivíduo, de trazer a responsabilidade para si da própria transformação. Porque ser um terapeuta vira uma muleta do sujeito que está passando pelo processo de terapia. E não é esse o objetivo com quem faz terapia de forma séria.
E a hipnose transformacional, além de poder ser usada dentro da clínica, que seria considerado hipnoterapia, você pode também usar a hipnose transformacional no seu dia a dia, para você entender como usar as ferramentas no seu dia a dia, no seu estilo de vida, seja na criação de um filho, seja para os seus relacionamentos, seja para a sua vida profissional, seja para você com você mesmo, nas suas emoções. Se torna um estilo de vida. Percebe que uma pessoa, quando ela deseja construir um novo estilo de vida e emagrece de forma duradoura, percebe que a consciência dela sobre os alimentos, sobre a atividade física se transforma. E é isso que é promovido dentro do processo de hipnoterapia com hipnose transformacional. Diferente de ideias que abordam, vou acessar o seu subconsciente, fazer toda uma reprogramação mental, e essas ideias têm certa validade, só que dá a ideia de que, peraí, é o terapeuta que tem o poder para fazer isso com o sujeito. E eu não acredito nisso. Eu acredito que é um trabalho, principalmente, de pessoas se ajudando em prol de um objetivo, que é ajudar aquela pessoa a se tornar um ser humano melhor. Um exemplo, se eu desejo melhorar minha comunicação em público, esquece a ideia de alguém fazer essa reprogramação mental em mim como se eu fosse passar por uma cirurgia e comece a se conectar com a ideia de ativamente eu vou me envolver nesse processo para ter mais clareza. Peraí, quais treinamentos eu posso fazer? Quais recursos emocionais que eu tenho que podem me ajudar nesse processo? Deixa eu olhar para a minha própria história e entender onde talvez eu falhei em público, ou eu falhei na minha vida, ou eu tive algum tipo de sentimento que tem me travado nas próximas vezes que eu tento falar em público, ou a mesma lógica vale para uma ansiedade, a mesma lógica vale para algum tipo de trauma, algum tipo de dor crônica, pode ter algum sentimento que está reprimindo e somatizando. Somatizando é basicamente como se houvesse um copo de água e ali você enche ele de água e quando ele começa a derramar, você pensa, cara, derramou do nada. Não, ele derramou porque ele estava cheio antes. Então a somatização é quando vai enchendo de coisas que vão acontecendo na sua vida, desde como foram os seus relacionamentos, como foram os seus trabalhos, como foi a sua infância, os seus relacionamentos com seus pais, com as pessoas que você... relacionamentos amorosos, com filhos, amigos e assim por diante, na escola. As pressões que você já sofreu fazem com que, de repente, possa aparecer sintomas na vida de uma pessoa. E a hipnoterapia ajuda nesse processo de fazer a ressignificação, ou seja, fazer as pazes com a própria história e também promover clareza de forma ativa, sem mística, de forma técnica, de forma séria, quando se trata da metodologia que eu chamo de hipnose transformacional, que é uma metodologia moderna. E para você entender um pouco mais, tem algumas pesquisas científicas que já validam a eficiência da hipnoterapia para tratamentos e para promover melhoras emocionais. Por exemplo, junto com a análise do comportamento, se você associa técnicas de hipnose no processo, as pessoas tendem a ter resultados muito mais duradouros e de mais longo prazo, se comparado com quem não usou de técnicas de hipnoterapia junto com a análise do comportamento. Já existem pesquisas científicas que provam isso. Já existem pesquisas científicas que provam que em torno de 75% das pessoas em uma meta-análise conseguiram ter analgesia simplesmente com técnicas de hipnose e de forma totalmente duplicável, com estudos duplo cego. Então percebe que tem muita eficiência. Se você conhece alguém que sofre de algum tipo de dor crônica, alguém que tem algum tipo de trauma, algum tipo talvez de insônia, talvez de ansiedade, você pode ajudar essa pessoa através do autoconhecimento da hipnoterapia, da hipnose transformacional. E o que eu mais acredito é nessa ideia da hipnose transformacional, porque ela deixa de ser simplesmente a terapia e passa a se tornar um estilo de vida. E se você quiser saber mais sobre a hipnose transformacional, no link desse vídeo tem um link falando mais sobre como funciona a hipnose transformacional e eu vou deixar um card aqui também mostrando mais sobre como funciona a hipnose transformacional e outros benefícios da hipnose transformacional. E outra coisa importante se considerar é que a hipnoterapia já é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Conselho Federal de Psicologia, pelo Conselho Federal de Enfermagem, de Fisioterapia e também pela Organização Mundial da Saúde. Ou seja,
é algo que já é validado e tem muita seriedade no processo para quem trabalha com desenvolvimento humano. Se você não conhece sobre essa ferramenta maravilhosa e que na visão da hipnose transformacional vai além da ideia de ferramenta e começa a se tornar uma filosofia de vida, começa a se tornar uma forma de enxergar a vida, eu recomendo fortemente que você estude mais sobre esse processo para elevar os seus níveis de consciência e se tornar um ser humano melhor. Se você gostou desse vídeo, se de alguma forma contribuiu com você, lembra também de deixar o seu gostei aqui, de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. E aqui, ó, em algum lugar dessa tela tem um card que você vai poder ir para outros vídeos falando sobre hipnose transformacional. E vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas melhores.